Estamos rifando 3 prêmios, no valor de R$5. O primeiro prêmio é um voucher do Trio Lanches. O segundo prêmio é um voucher kit cabelo e maquiagem lá de Jailma Cabeleireira. E o terceiro prêmio, um kit profissional. Então, quem quiser comprar, me procure, tá certo? Eu estou ali na mesa, R$5. Você concorre a 3 prêmios. Qualquer coisa, é só procurar a professora Jaqueline. Obrigada. Vem
Aí, aqui até a barra até